Amados, somente o versículo de número 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Amados, o Senhor tem colocado no meu coração cada vez mais o desejo de buscar e como edificar a igreja. Meu irmão, mas o que edifica a igreja é a palavra, sim. Mas o que eu tenho buscado a Deus, o que eu tenho visto e sentido de Deus, é a necessidade de não ter somente o conhecimento bíblico, mas sim de como aplicar esse conhecimento na sua vida, no seu dia a dia. Porque, às vezes, as pessoas, ela tem o conhecimento, mas não sabe como aplicar esse conhecimento. Então eu tenho buscado a Deus nesse propósito. Porque eu quero cumprir, amado. Eu quero cumprir o que Paulo diz em Efésios 4:12. Pode botar lá, João. Fica ligado aí, João. Eu quero cumprir o que Paulo diz em Efésios 4:12. Procurando o aperfeiçoamento dos santos para o serviço do ministério. E ministério, amados, é servir e ministrar. Então, o aperfeiçoamento dos santos para serviço do ministério, ou seja, além de você servir, você saber ministrar, é para a edificação do corpo de Cristo. E aqui edificar, irmão, é um processo. A edificação do corpo de Cristo é como um processo de construção sólida. Então, o que construir não vai cair. Então, Paulo está dizendo assim, olha, os que são para pastores, doutores, é para o aperfeiçoamento dos santos, para o serviço do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Então, amados, eu tenho procurado estudar, eu tenho procurado buscar de Deus, e eu tenho acompanhado, amados, que existem muitos irmãos, não só na nossa igreja, mas de uma forma geral, que têm o conhecimento bíblico, mas não sabe aplicar esse conhecimento no seu dia a dia. Como disse para os irmãos no último culto aqui, domingo passado, por isso eu tenho estudado, procurado adquirir conhecimento, mas também está na direção do Espírito Santo de Deus, crescendo na graça e no conhecimento. Porque eu também, amados, tenho um propósito no meu coração de cumprir o que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, que é para que a pregação, as minhas palavras, não venha consistir somente em conhecimento humano, mas em manifestação do Espírito e de poder. Então nós temos que buscar o conhecimento e ter uma vida na presença de Deus. Então eu tenho buscado isso, amados. E em prol disso, Deus colocou no meu coração essa palavra para o dia de hoje. Retomando ao nosso texto, retomando ao nosso versículo, nós vemos aqui Davi numa oração, como já falei no início do culto. Essa oração, Davi tinha cometido um pecado. E aqui Davi, ele ora, se apresentando a Deus. Quando nós olhamos Davi falando, renova um espírito reto, eu senti um desejo no coração de conversar, de falar para os irmãos, de mostrar para os irmãos, e nós meditarmos sobre o espírito do homem. O espírito do homem. E destacar, amados, esse espírito do homem como a personalidade. Esse espírito do homem como personalidade. Eu quero pegar esse versículo e destacar com os irmãos o espírito do homem no sentido da personalidade. Tá? Por quê, amados? Nós sabemos que
a palavra espírito, se tratando do espírito do homem, ela tem vários significados. Vários significados. Tanto no hebraico, no Antigo Testamento, como no grego, no Novo Testamento. São vários significados. E um desses significados é no sentido psicológico, no sentido da personalidade. O espírito do homem, nesse sentido da personalidade. E eu quero mostrar para os irmãos aqui, em breves referências, como é que a Bíblia no Antigo Testamento destaca o espírito do homem nesse aspecto de personalidade, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Para que a gente entenda isso, né, vamos ler lá em Juízes 15, 19. Aqui em Juízes 15, 19, tá? A palavra espírito do homem, ela vem do hebraico de ruá, e ruá no sentido psicológico. Aqui em Juízes 15, 19, que se fala do espírito do homem, ela está no sentido de animação e vigor, tá? Então ele diz assim: então o Senhor fendeu a caverna que estava em Leí, e saiu dela água, e bebeu, e o seu espírito tornou. Ou seja, o vigor, tá? Ainda, coragem, Isaías 19, 3. O espírito do homem agora no sentido de coragem. E o espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles, e eu destruirei o seu conselho, e eles consultarão seus ídolos. E assim segue o versículo. Aqui, no sentido de coragem, eles não teriam coragem. No sentido de disposição básica. Disposição para fazer algo. Em Números 14, 24. Números 14, 24. Ele diz: porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou. Aqui o espírito no sentido de disposição. Tá? Ainda, Isaías 54, 6. Porque o Senhor te chamou como a uma mulher desamparada e triste de espírito, ou seja, sem disposição. Tá? Com impulso ou atitude. O espírito é mostrado como impulso ou atitude. Provérbios 16, 18 e 19. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. O 19. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Ou seja, atitudes dominantes, impulsos, tá? Ainda Números 5, 14. E o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, porque por ela se haver contaminado, ou se ele vier um espírito de ciúmes por não se haver contaminado. Enfim, o espírito de ciúmes, também no sentido de impulso ou atitude dominante. Amados, esses poucos versículos, nós temos muitos versículos. Esses poucos versículos nos mostram no Antigo Testamento o sentido da palavra espírito, que é ruá, no sentido psicológico da palavra, se relatando ou se tratando da personalidade do homem. Nós vimos aqui alguns aspectos. No Novo Testamento, a palavra que expressa o espírito é pneuma. Em grego é pneuma, que se diz espírito. E também há um sentido psicológico para pneuma no sentido da personalidade. Espírito do homem no sentido da sua personalidade. Quando nós vemos Paulo escrever em 2 Coríntios 7, 1, essa personalidade, ou seja, esse espírito,
é da parte não material da personalidade, é uma expressão. Ou seja, Paulo ele diz assim: ora, amados, pois que temos tais promessas. Ele diz: purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne, ou seja, suas atitudes, e do espírito, sua personalidade, seu temperamento. Purifiquemos como? Aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Ainda quando ele fala, lá em 1 Coríntios 7:34, que ele fala sobre a mulher solteira e a mulher casada. A parte da mulher solteira somente, ele diz assim: a solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Não ser aquela pessoa que, que vai dar o que falar. Ih, aquela pessoa ali é muito agitadinha. Aquela pessoa ali é muito atirada. Então Paulo está falando assim: tu é solteira, procura ser santo no corpo como no espírito. Ou seja, se comporta, tem atitude de uma pessoa santa. O espírito também pode significar o próprio ser de cada pessoa. Ainda nesse sentido que nós estamos falando, tá? Por exemplo, 1 Coríntios 16:18, quando Paulo ele diz assim: porque recrearam o meu espírito e o vosso. Ainda lá em 2 Timóteo 4:22, ele fala nesse mesmo sentido, de ser o ser de cada pessoa. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito, seja com o teu ser, seja alegria na sua vida. Tá? Especificamente, amados, agora a pneuma também, ela é a fonte ou o berço do discernimento, tá, de uma pessoa. E ela discerne uma pessoa, o espírito. Por exemplo, Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito. Quando Jesus fala isso. Ainda em Atos 17:16, quando Paulo fala: e enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Ou seja, o discernimento de uma pessoa. O espírito de Paulo ele se entristeceu, ou seja, Paulo ficou triste naquele momento. Ainda no capítulo 18, versículo 25. 18:25. E era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente, e assim segue o versículo. Aqui nós vemos as emoções. Nessas três referências que nós falamos, expressa espírito, aqui está expressando emoções. As emoções. Paulo ele se comoveu. Aqui nesse último versículo, está falando de um espírito fervoroso, alegre, aquela pessoa que vai e faz com a emoção da alegria. Jesus em Mateus capítulo 5 diz assim: o pobre de espírito é você reconhecer que você é sempre dependente de Deus. As suas emoções. Ainda da vontade. Mateus 26:41. Agora o espírito no sentido de vontade. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne está. O espírito está pronto, a vontade. Eu tenho uma vontade em mim de ser santo, que o meu espírito está pronto, mas a minha carne está. Ainda, Atos 19:21. Nós já vamos sair dessa parte das referências e nós vamos meditar um pouco mais. É só para que os irmãos entendam. Atos 19:21. Cumpridas essas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia,
ir assim. Ele propôs em espírito, ele teve a vontade de ir. Entende? Paulo ainda vem falar em 1 Coríntios 2, versículo 11. Quem conhece melhor o homem, senão o espírito do homem? Discernimento do homem é o seu espírito. Amados, por que eu mostrei todas essas referências? Todas essas. Primeira coisa, para que a gente entenda que a Bíblia nos mostra espírito do homem com vários sentidos, de várias formas. Para que a gente entenda como é apresentado o espírito do homem aqui nessas passagens. Para que a gente entenda o que Davi quis dizer quando disse assim, me dá um espírito reto. Todas essas referências mencionadas, amado, está ligada à personalidade. E a gente viu diferentes tipos, porque temos diferentes tipos de personalidade. Temos diferentes tipos de personalidade com temperamentos diferentes, que são o que compõe a personalidade de cada ser humano. Cada personalidade ela é composta por temperamentos. E esses temperamentos, uns se destacam mais, outros menos. Mas a personalidade de uma pessoa, ela é formada, ela é desenvolvida. Sabe como? Através de uma experiência vivida. Através de uma experiência de vida. Como a pessoa vive, aonde ela vive, isso desenvolve nela aquela personalidade. Isso desenvolve nela a personalidade com um temperamento que se destaca mais. Uma personalidade que pode ser uma personalidade difícil devido às suas experiências de vida. Uma personalidade pode ser uma personalidade mais fácil de se lidar devido às suas experiências de vida. Então, o que constrói a personalidade são as experiências vividas de cada um. E como eu disse, dentro de cada personalidade, temos pelo menos 4 temperamentos. E todos nós temos esses 4 temperamentos. Mas como eu disse, às vezes, um dos 4 se destaca mais. Então, nós temos ali, às vezes, uma pessoa que é mais melancólica. Às vezes, temos uma pessoa que é mais colérica. Que é aquela pessoa, né, mais assim. Por quê? Se destaca mais. E isso vai formando a personalidade. Pastor, por que está falando tudo isso? Há muitos crentes, amados, que sofrem na sua caminhada cristã por não saber distinguir o que se trata da sua personalidade ou que de fato precisa de uma libertação diretamente espiritual da parte de Deus. Existem muitos crentes que passam uma vida na igreja, mas não conseguem distinguir se é personalidade, se é uma questão de conseguir controlar a sua personalidade, e aí nós vamos falar um pouco mais disso, ou se trata de uma libertação espiritual. Tá? Não podemos negar que existem enfermidades, existem comportamentos que são diretamente ligadas a ações demoníacas, possessões demoníacas. Não podemos ignorar isso. A Bíblia nos mostra isso. Por exemplo, lá em Lucas, capítulo 13, do versículo 11 a 13, nós vamos ver uma mulher que era encurvada. E nessa passagem, quando Jesus ele liberta essa mulher, ele ora e ela é liberta. E ela fica curada. Se trata de uma possessão, de uma influência demoníaca. Sabe uma outra referência muito conhecida? O jovem lunático. O jovem lunático, lá de Mateus, capítulo 17, versículos 14, 15, 18, o jovem lunático, a Bíblia nos diz que ele se jogava no fogo, se jogava na brasa e fazia tudo, e nada
foi levado para os seus discípulos, os discípulos não pôde fazer nada. O que Jesus fala para os discípulos na frente? Depois de curar aquele jovem, ele fala, essa casta de demônio só sai com jejum e oração. Ou seja, não podemos negar a existência de enfermidades e de comportamentos que são influências demoníacas, possessões demoníacas. Mas também, amados, precisamos ter a maturidade de entender que muitos comportamentos e muitos problemas são patológicos. Não se trata de uma influência demoníaca. Não se trata de uma possessão demoníaca. É simplesmente uma doença patológica. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Em nossa igreja, lá no Brasil, onde nós congregávamos, servíamos ao Senhor, tinha lá uma jovem, uma pequena jovem, que ela tinha um distúrbio mental. E ela foi para a igreja, começou a caminhar na igreja, caminhava na igreja e estava lá na igreja. Ela aceitou Jesus Cristo, ela se batizou, ela cantava no conjunto das crianças, meio, assim, perdida por conta da sua situação, mas estava lá louvando ao Senhor. Só que, quando passava o efeito da medicação dela, ela entrava em crise. Ela entrava em crise e ela começava a gritar, ficar em pé, gritar e querer ir embora, e começava então um comportamento de uma criança de 5 anos. Até que seus pais ou ali os tios que estavam acompanhando ela tinham que pegar, acalmar ela e dar o medicamento nela. Então ela continuava louvando ao Senhor. Quando nós lemos a Bíblia, quando nos convertemos, o Espírito de Deus ele faz morada em nós. Nós passamos a ser templo do Espírito Santo. Agora, o Espírito de Deus está em nós. Lá em 1 João, capítulo 5, versículo 18, ele vem nos dizer que os que são gerados em Deus não vivem pecando e o maligno não nos toca. Ou seja, se nos convertemos, se confessamos a Cristo como Senhor, o maligno não nos toca. Ele não tem autoridade e permissão para nos tocar. A menos que Deus permita. Basta olhar para a vida de Jó. Basta olhar para a vida de Jó. Uma vez que você está em Cristo Jesus, obedece, segue, louva, procura ter uma vida de santidade, o maligno não te toca. Vou dar outros exemplos aqui, amados. Porque com base nessa meditação, eu posso dizer para os irmãos que aquela jovenzinha da nossa igreja, ela não sofria de possessão demoníaca. Ela não sofria de influência demoníaca. Era uma doença patológica. Outro exemplo. O pastor com quem eu estou estudando, ele compartilhou uma experiência na igreja dele, de que um jovem, um homem, pregava a palavra, ensinava a palavra na escola bíblica dominical, mas ele tinha também um distúrbio de personalidade. E, às vezes, quando ele não tomava o remédio, entrava em crise. E numa crise tão aguda, que esse pastor, ele conta a experiência de que esse jovem era capaz de tirar a roupa e correr nu pela rua. Era possessão demoníaca? Não. Tinha que ser medicado e de novo controlado, e ele voltava a ser uma pessoa. Eu vou dar outro exemplo ainda para os irmãos. Esses irmãos que estão na igreja a vida inteira, que são uma bênção, que servem a Deus, que oram a Deus, que cumprem o Evangelho, que vai lá, evangelize, ganha alma para Jesus. E aí chega uma certa altura da sua vida, se desenvolve nele a Alzheimer. Aí a Alzheimer agora vai começar a dar nele demência.
que ele vai ficar como? Né? No mundo da lua. Não vai conhecer mais as pessoas, não vai falar mais nada com nada, vai perder a coordenação motora. Como foi o caso, e é o caso de muitos pastores que morrem no final da sua vida com essa doença maldita. Aí eu pergunto para os irmãos, então agora esses irmãos, esses pastores que morreram nessa situação, eles morreram com possessão demoníaca? Então eles estavam agora no final da sua vida sob influência demoníaca? Claro que não, amados. Claro que não. Mas infelizmente, por causa da nossa natureza pecaminosa, todos nós estamos debaixo dessa justiça de Deus, que agora é sofrer as consequências. Todos nós estamos sujeitos a ficar doentes por causa dessa nossa natureza. Todos nós. Todos nós. Isso não quer dizer, amado, que quando ficar, ou se alguém, infelizmente, chegar nesse estágio, agora está sob possessão demoníaca, influência. Não, eu digo que, por causa do pecado, estamos sujeitos a isso. E não necessariamente porque agora o maligno tomou posse da sua vida. Entenda isso. Entenda isso. Quando nós lemos lá em 2 Timóteo, capítulo 3, foi até mencionado hoje na Escola Bíblica Dominical, do versículo 1 ao versículo 5, tá? Eu vou ler aqui rapidinho com os irmãos. 2 Timóteo 3, veja bem, quando Paulo menciona a Timóteo, esses homens que apareceriam, aqui ó, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Aí olha o que Paulo diz para Timóteo: destes, afasta-te. É engraçado isso, né? Porque se tratasse de uma possessão demoníaca, conhecendo o apóstolo Paulo, ele ia falar assim: olha, ora, se consagra e expulsa esses demônios. Liberta esses homens. Mas ele fala para Timóteo assim: se afasta. Homens com personalidades ruins, homens mau caráter, vão aparecer. Homens sem princípios vão aparecer. Então, Timóteo, se afasta deles. Aqui, amados, essas características são de personalidades ruins, distúrbios de personalidade, pessoas que têm um temperamento horrível, personalidade horrível. A intenção do coração é a pior de todas. E Paulo está falando assim: afasta-te deles. E como confirmação disso, para dizer que não é influência demoníaca, não é possessão demoníaca, no versículo 8 e 9, Paulo ainda vem dizer assim: e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o aqueles. Homens mau caráter, sem personalidade, sem princípios. Agora, você não acha interessante Paulo falar para Timóteo assim: olha, se afasta desses, se proteja desses? Em outras palavras, eu acrescento, que é como se Paulo falasse assim: olha, nem perde seu tempo. Porque a personalidade, o caráter dessas pessoas está tão corrompidas que eles têm aparência, mas não são. Eles se fingem ser,
mas não são. E tu não vai conseguir mudar isso. Então, afasta-se deles. Se distancie deles. Deixa eles para lá. O destino deles vai ser outro. Mas não perca seu tempo com eles. Há muitas pessoas, amados, como eu disse, se convertem, nascem de novo. Nascem de novo. Porém, ainda passam muito tempo de suas vidas sofrendo com aquela personalidade que foi construída ao longo da sua vida longe de Jesus. Aquela personalidade que foi construída quando vivia lá no mundo, no meio de outras pessoas, em meio a outras situações. Existem muitos irmãos que se convertem e passam ainda um longo tempo dessa forma. Por quê, amados? Por que isso? Ao longo da sua vida, eles só lidaram com personalidades difíceis, pessoas falsas, por exemplo, pessoas que nenhuma delas eram honestas, eram sinceras com ela. Então agora, quando essa pessoa ela chega na igreja, ela se converte, ela nasceu de novo. Ela teve um novo nascimento. Mas a probabilidade, a chance dela ser uma pessoa ainda desconfiada, ela vai se sentir ali ainda insegura. Ela não sabe, né? Ela não confia em ninguém, ela não acredita em ninguém. Ela teve um encontro com Deus, ela ouviu a palavra, se converteu, mas qualquer coisa fora disso, ela já fica assim, não sei, deixa eu aqui. Da mesma forma, aqueles irmãos que se convertem, mas no seu passado, eles foram uma pessoa muito destratada pelos outros. As pessoas nunca respeitaram ele como um ser humano, um homem, uma mulher digna. Destrataram ele. Ele não teve uma vida social digna. É comum esse irmão, essa irmã, agora que se converteu, ele tem dificuldades de se relacionar com as outras pessoas. Sofrer do que chama de fobia social. Que é o quê? Tem dificuldades de conversar, de interagir, de estar no meio do grupo, de estar no meio dos irmãos. Por quê? Porque o seu passado formou uma personalidade muito forte nela. Formou uma personalidade muito difícil. Então as chances são muito grandes, desses irmãos ainda passarem longo tempo da sua caminhada cristã sofrendo dessa forma. Ele quer se libertar disso, mas não sabe como. Ele quer mudar isso, mas não sabe como. Amados, a gente já vem ensinando aqui, já há algum tempo, sobre a santificação. E nós aprendemos que a santificação ela tem basicamente 3 estágios. É a santificação posicional, a santificação progressiva e a santificação final, que é a glorificação dos nossos corpos. Quando você se converte, você agora se posiciona como santo. Então você agora é separado do mundo, você é santo. Mas agora entra o processo de santificação. E o que é esse processo de santificação? Esse processo é onde você, ao longo da sua vida, você vai se abstendo do seu velho homem e se revestindo do novo homem. Esse é o processo da santificação. Até que a gente chegue à estatura de varão perfeito, o final, quando Jesus voltar. Que aí teremos os nossos corpos glorificados e seremos semelhantes a Ele, e assim como Ele é, nós o veremos. Mas isso é um processo na nossa vida nessa terra.
aonde eu tenho que manter a minha vida com Deus, buscando a Deus, entendendo que eu preciso me despir do velho homem para me revestir do novo homem. O que eu quero dizer com isso, amados? Já que a gente está falando aqui de temperamentos, personalidade, nós precisamos buscar desenvolver em nossa vida o fruto do Espírito. Deus, ele é tão sábio, mas tão sábio que ele pensou em tudo. Deus, ele pensou em tudo. Ele muda a sua vida, ele muda o seu caráter, mas ele sabe que tu tem um negócio lá chamado personalidade, temperamento, que isso aí, meu irmão, é algo que tu vai carregar na sua vida. É algo que tu vai ter que aprender a conviver com isso de uma forma diferente. Então Deus, ele fala assim, toma aí o fruto do Espírito. Se você olhar para as virtudes, as características do fruto do Espírito, todas elas agem diretamente na personalidade do ser humano. Todas elas. Vai tratar a personalidade do ser humano. Então Deus, ele é muito sábio, amados. Só que nós não podemos esquecer de que somos nós que exercitamos o fruto do Espírito. Somos nós. O Espírito coloca em nós. Agora eu procuro exercer isso na minha vida. Existem coisas na nossa vida cristã que nós temos que fazer. Guiados pelo Espírito Santo, mas somos nós que temos que fazer. Às vezes a gente fica esperando um milagre do céu, mas nós que temos que fazer. Quer ver uns exemplos rápidos aqui, básicos? Quando Jesus cospe no chão, mistura a lama, pá, vai no olho do cego, e o que Jesus fala para esse cego agora? Vai lá e lava. Jesus não podia ter curado o cego já direto ali, gente? Jesus não podia falar assim, eu volto a enxergar, filho. Mas Jesus falou assim, ó, tem lama aí agora. Vai lá e lava. Atitude do homem. Você tem que ir lá lavar. Quando Marta e Maria mandam chamar Jesus porque Lázaro morreu, Jesus chega, Jesus fala o quê? Antes de ressuscitar ele, remove a pedra. Atitude do homem. Tira a pedra da frente do túmulo e aí eu ressuscito ele. Atitude do homem. Quando Jesus curou o paralítico no tanque de Betesda, Jesus falou o que para ele assim, ó, tá curado, agora tu carrega a tua cama. Pega a tua cama e vai carregar a tua cama. Existem coisas que nós temos que fazer. E uma dessas coisas que nós temos que fazer como servos de Deus é exercer o fruto do Espírito. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Agora que eu sou convertido, agora que eu estou no processo de santificação, que no nosso contexto, falando dos temperamentos, da personalidade, então o que eu vou fazer? Eu preciso conhecer a minha personalidade. Há muita gente que acha que se conhece, mas não se conhece. Porque se conhecesse, ia conseguir trabalhar naquela área. Ia conseguir pegar o fruto do Espírito e falar, então é isso que eu preciso desenvolver na minha vida. Então eu vou estudar agora o fruto do Espírito e vou procurar, com a ajuda do Espírito Santo, desenvolvê-lo na minha vida. Agora eu vou pegar todo esse fruto, né? Todas as virtudes do fruto e vou orar a Deus e falar assim, Deus, eis aqui, ó, meu temperamento é esse, minha personalidade é essa. Eu sou uma pessoa difícil, eu sou uma pessoa chorosa, eu sou uma pessoa intrometida, eu sou uma pessoa muito extrovertida. Me ajuda, Deus. Me capacita a aplicar o fruto do Espírito na minha vida, nessas áreas. E Deus vai te ajudar. O Espírito vai te ajudar. Só que nós precisamos entender o seguinte: por mais que o Espírito te mostre, por mais que o Espírito te fale, a decisão é sempre sua de obedecer ou não.
A decisão é sempre sua, de obedecer ou não. Quando Paulo fala em 1 Coríntios 12, 10, como um dos dons de manifestação do Espírito, o discernimento de Espírito, esse dom, muitas das vezes as pessoas tendem a aplicar esse dom, né, para identificar os espíritos malignos. Mas não se limita aí. Esse dom de discernimento do Espírito é também para que você tenha um discernimento da parte de Deus para saber se é o Espírito Santo atuando na sua vida ou se é o teu próprio Espírito. E aí, é o Espírito de Deus que está falando ou é o meu próprio Espírito? Ou é a minha carne que está falando? Quando João escreve lá em 1 João 4, versículos 1 e 2, para julgar se os Espíritos são de Deus, nós já estamos encerrando. Para julgar se os Espíritos são de Deus, é lógico que ali pode haver espíritos de possessão, influência demoníaca. Tá? Só que de acordo com a tradução e de acordo com o contexto, a probabilidade é muito maior desses espíritos ser, como Paulo fala a Timóteo, daquelas personalidades difíceis. Pessoas que chegam com uma falsa boa intenção, mas a intenção dela é te enganar. Por causa de mau caráter, de falta de personalidade, falta de princípios. Então João também escreve e fala, olha, julga se os espíritos são de Deus, se é o Espírito Santo que está agindo nele, ou a pessoa é simplesmente um mau caráter mesmo por natureza. É um charlatão por natureza. Amados, não vamos ser ignorantes quanto ao conhecimento. Não vamos ser ignorantes. O que é ignorante? Não conseguir entender. Isso é ser ignorante, não é ser arrogante. As pessoas tendem a julgar ignorante e arrogante igual, mas não vamos ser ignorantes quanto ao conhecimento. Vamos, amados, buscar desenvolver o fruto do Espírito. Olha, não é por acaso que a gente fala que uma pessoa ela é identificada como cheia do Espírito pelo fruto do Espírito na vida dela. E não por causa da quantidade de dons espirituais, não, filho. Não se iluda com isso. Uma pessoa é cheia do Espírito por causa da manifestação do fruto do Espírito na vida dela. Sabe por quê? Porque Satanás tem o mesmo poder de fazer as mesmas coisas. Ele tem o mesmo poder para ter uma falsa cura, uma falsa revelação. Olha, Satanás ele tem a capacidade de se transformar em anjo de luz. E Paulo vem nos dizer isso lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15. Olha o que ele diz. E não é maravilha. Olha só, não se surpreenda. Porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Olha o 15. Não é muito, pois, que seus ministros, ou seja, os demônios, se transfigurem em ministros da justiça. Então, não se apegue a ser cheio do Espírito Santo porque você tem dons espirituais, porque Deus te revela, porque Deus profetiza, te usa como profeta. Não. Fruto do Espírito na sua vida. O fruto do Espírito. Gálatas 5, 22. Desenvolva o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Se você desenvolver isso, Satanás não pode imitar essas coisas. Satanás veio para roubar, matar e destruir, e ele é mentiroso. Por mais que ele tenta sustentar uma aparência dessa, ele não consegue. Por isso, dizemos que uma pessoa é cheia do Espírito por causa da manifestação do fruto do Espírito na vida dela, e não por causa dos dons espirituais. Porque isso aqui Satanás não consegue sustentar. Isso aqui Satanás não consegue imitar. Porque ele veio para outra coisa nessa terra. Então procure desenvolver na sua vida o fruto do Espírito.